Paz do Senhor, irmãos, venho aqui trazendo mais um vídeo falando sobre a santa palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Irmãos, na semana passada eu estudei um pouco da história de Boaz e de Ruth, e eu gostaria de compartilhar o estudo que eu fiz na Escola Bíblica Dominical com vocês, para que todos possamos crescer em conhecimento da palavra do Senhor. Para quem não conhece essa história, eu vou dar um breve resumo. Existia um casal chamado Noemi e Elimeleque. Esse casal tinha 2 filhos, Malom e Quilion. Esse grupo, essa família de 4 pessoas, passaram por um momento em que Israel estava com uma grande fome, uma grande seca. As colheitas deles já não tinham frutos. Então, para fugir dessa fome, eles foram até a terra de Moabe, onde vivia um povo moabita que eram inimigos dos hebreus. Mas eles não se importaram tanto com esse detalhe. Eles estavam mais preocupados em não passar fome. Então, eles construíram uma nova vida em Moabe. Por alguns anos, isso foi, de certa forma, bom. Eles não sofreram muito, até o momento em que o marido, Elimeleque, acabou falecendo. E, não muitos anos depois, os 2 filhos, Malom e Quilion, também vieram a falecer. Malom e Quilion são 2 nomes que significam, no caso, o mais próximo de Malom seria anorexo, alguém fraco, frágil, e Quilion seria como doente. E como nós sabemos através dos estudos, os nomes na Bíblia elas tinham um significado muito grande na questão do nascimento. E esses 2 homens muito provavelmente receberam esse nome porque desde o nascimento deles eles já não demonstravam muita saúde. Por isso eles morreram tão cedo nessa história. E antes de morrerem, eles haviam se casado com 2 mulheres, Ruth e Orfa. Essas 2 mulheres ficaram viúvas, a Noemi também ficou sozinha, todos os homens da família morreram e ficaram essas 3 mulheres. Noemi, que o nome significa agradável, se sentiu tão triste, tão desamparada que ela acreditava que Deus tinha abandonado ela. E por isso ela queria mudar o seu nome de Noemi para Mara, que no hebraico antigo Mara significa amarga. Ela queria essa mudança e ela pensava em voltar para sua antiga terra em Israel, porque em Moabe ela também já não tinha mais nada. Para ela não fazia mais sentido ficar ali, onde sua família inteira morreu. Suas 2 noras, então, ficaram arrasadas e queriam acompanhar ela, não queriam deixar ela sozinha. E elas insistiram, elas foram, junto com a sogra, até uma certa parte do caminho. Só que no meio do caminho, Noemi, ela avisou para elas: entendam, eu não tenho outros filhos, eu já sou avançada de idade, não vou ter outros filhos, e mesmo que eu tenha, vocês teriam que esperar anos até se casar de novo. Vocês estão abandonando a vida de vocês por minha causa. E eu acredito que não vale a pena. Noemi falando para elas: então, voltem para suas casas, tenham suas famílias, criem vidas novas e me deixem sozinha. É melhor assim. Noemi acreditava nisso. Ruth e Orfa tentaram, mas não conseguiram convencer ela. Orfa desistiu e voltou para Moabe para viver a sua vida. Porém, Ruth não desistiu. Ela continuou insistindo e ela dizia: onde você morrer, lá eu morrerei. Onde você viver, lá eu viverei. O seu Deus será o meu Deus, o seu povo o meu povo. Ela falou com essas palavras que ela permaneceria firme com a sua sogra, independente da situação. Essa é a primeira lição de Ruth. Valorizem a família de vocês. Valorizem seu pai, sua mãe, seu irmão, sua sogra, sua nora.
Todo mundo que é da sua família, valorize. É importante. A família é o maior presente de Deus para nós aqui na terra. Continuando a história, Ruth e Noemi voltaram para Israel e Noemi, como já era idosa, não tinha condições de trabalhar. Então Ruth, ela mesma decidiu assumir esse papel, fazendo o único trabalho que naquela época era possível para uma mulher viúva e solteira, que no caso era ir até algumas plantações e buscar pegar tudo que ela pudesse, frutas, plantas, tudo que ela pudesse colher dos restos dos lavradores. E nessa colheita que ela foi, ela acabou indo numa plantação de um homem chamado Boaz. Boaz era um homem muito rico na terra de Israel, tinha muitas terras, e ele era um ótimo patrão. Tanto que ele era recebido pelos seus empregados com a paz do Senhor, que eles chamavam de Jeová. Uma curiosidade, irmãos. Jeová, no hebraico, significa o Deus da providência. E é exatamente outra lição que Deus vai mostrar nessa história. Boaz, ele tinha ouvido falar sobre a história de Ruth. Todos em Israel estavam ouvindo essa história de uma mulher moabita que veio de uma terra distante, distante e inimiga de Israel apenas para cuidar da sua sogra. Essa foi uma história que repercutiu para todos os lados. É uma grande história, irmãos. Vocês não têm ideia do que essa mulher teve coragem de fazer. Muitos de nós talvez nem teriam essa coragem de abandonar tudo na vida para cuidar de um parente. Mas, continuando, eles se conheceram, Boaz recebeu ela com o máximo de respeito, exigiu que os seus empregados também demonstrassem o máximo de respeito por ela e até ajudou ela, pegando um pouco das suas plantações e oferecendo para que ela pudesse alimentar a sua sogra e também ela mesma, obviamente. Um tempo se passou e quando Ruth falou sobre Boaz para Noemi, Noemi revelou que Boaz era um parente próximo da família. E, de acordo com as leis do levirato da Bíblia, quando alguém da família quando uma mulher da família ficava viúva, o parente mais próximo deveria assumir a posição do antigo marido e dar descendentes para o falecido marido através da mulher. No caso, ele se daria em casamento a Ruth. E assim foi feito. Ruth foi até Boaz, se arrumou, ficou toda perfumada, ajeitada para falar com Boaz, contou para ele sobre a proximidade deles, o parentesco deles, e Boaz aceitou de bom grado aquela mulher com um coração tão puro. Então, os dois se tornaram um casal e futuramente desses dois viria a linhagem de onde nasceria o nosso Senhor, Jesus Cristo. Isso é um breve resumo aqui da história de Ruth. Irmãos, algumas lições que eu aprendi com essa história foram: trate seu patrão ou seu empregado, você que é patrão, trate seu empregado, e você que é empregado, trate o seu patrão com o máximo de respeito, sempre desejando bênçãos. Mesmo que ele não seja um patrão tão bom ou um funcionário tão bom, você não deve fazer isso porque você quer recompensas. Faça isso porque você é um filho de Deus. E o seu papel na terra é espalhar bênçãos, espalhar coisas boas, espalhar amor, alegria, esperança. Então, faça isso. Jesus até disse: ame os seus inimigos. Se até os inimigos nós amamos, será que as pessoas mais próximas de nós não vamos demonstrar amor? Então, irmãos, demonstrem o máximo de respeito e amor pelas pessoas à sua volta, as pessoas com quem você convive. Porque esse é o papel de um verdadeiro cristão, essa é a posição de um verdadeiro cristão. Amem sua família mais do que tudo nesse mundo. Deus em primeiro lugar e a família em segundo lugar.
Família é a coisa mais importante depois de Deus, então amem e cuidem da sua família. Outra coisa que eu aprendi foi com Ruth, que esse aqui bateu no meu coração. Como que é importante você ter um bom testemunho. Porque o motivo para Boaz ter ajudado Ruth é porque ele sabia da história de que Ruth veio de um povo estrangeiro, largou tudo que tinha para ajudar a sua sogra. E isso é lindo, irmãos. É uma atitude muito corajosa e muito, como eu posso dizer, é incrível. É inacreditável o que ela fez pela sua sogra. Então, essa história se espalhou por todo lugar. E é isso que acontece, irmãos, com a questão espiritual também. Quando você fala sobre misericórdia, você conquista uma alma. Quando você pratica misericórdia, você ganha várias almas para o reino de Deus. As bênçãos se multiplicam muito mais. Palavras são boas, irmãos, mas o que mais pesa nas nossas vidas são as ações. Tenham boas atitudes, tenham boas ações, tenham bons testemunhos. Você teve um passado ruim? É passado. Agora, crie um novo testemunho. Você é uma nova criatura. Aquela velha pessoa que você era morreu. Você agora é uma nova pessoa. Então espalhe esse testemunho. Mostre para as pessoas como que Jesus te mudou, pois o seu testemunho vai salvar muitas almas. Suas atitudes vão salvar muitas vidas. Essas foram as lições que eu aprendi com a história de Ruth. E ainda tem mais, só que o vídeo já está ficando um pouco longo. E eu só queria falar isso para vocês. De todas as lições que eu aprendi com a história dela, essa eu achei a mais importante. Tenham um bom testemunho. Sejam verdadeiros cristãos. Sejam luz, sal na terra. Espalhem a palavra de Deus e pratiquem a palavra de Deus. Para que o seu louvor a Deus não fique só nas palavras, mas em toda a sua essência. Adore a Deus com todo o seu corpo, principalmente com as suas atitudes. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém.